Pratica ritos judaicos. Não, eu não faço isso. Se tem algo a confessar, faça-o agora. Mas eu... O que quer que eu confesse? A verdade. Mas eu disse... Entre os séculos XVI e XVII, ser judeu em Portugal e em suas colônias significava viver sob um regime de terror permanente. Agora imagine ser judeu, ser perseguido pela Inquisição, depois refugiar na Holanda, depois ocupar o Nordeste do Brasil e ainda ajudar na fundação de Nova York. É sobre isso, entre outros assuntos, o livro Arrancados da Terra de Lira Neto, que é a nossa resenha de hoje. Vamos lá? Se você tem o interesse de conhecer mais sobre a história dos judeus na América, sobre a ocupação holandesa no Brasil, sobre a Holanda no século XVI e XVII, sobre navegações europeias, batalhas navais, sobre a Inquisição, enfim, este com certeza é uma boa opção. O livro ele é rico em detalhes, ele traz bastante imagens que ajudam muito o leitor a entrar de vez na história. Vamos então para a resenha para não ficar muito longo. O livro traz logo no início dos primeiros capítulos detalhes de uma cerimônia em Lisboa em 1597 da Inquisição, onde o autor ele descreve com detalhes os inquisitores, o local de cerimônia, os acusados, seus possíveis crimes. E em especial, ele narra um certo Gaspar Rodrigues Nunes, de 39 anos, que está entre os acusados da prática de judaísmo, ou seja, heresia para a Igreja Católica. Então, o livro no início ele traz questionamentos sobre o momento da aparição dos primeiros judeus na Península Ibérica e traz o fato que os judeus já estavam ali desde a época de Roma Antiga. E detalhe, o antissemitismo também datam desta época de Roma Antiga. No início do século IV, pouco antes de o cristianismo vir a se tornar a religião oficial do Império Romano, o livro traz que um total mais ou menos de 19 bispos católicos da antiga Hispânica se reuniam num concílio, o concílio de Elvira, para firmar 83 cânones a serem seguidos como preceitos obrigatórios da vida devota. Além de legislar sobre temas como castidade, celibato, o documento disciplinava a coexistência entre cristãos e judeus. Por exemplo, um judeu, de acordo com essas regras, ficava proibido de casar, de manter relações sexuais com uma cristã. O mesmo valia para uma judia em relação a um cristão. Os indivíduos, então, de uma religião não poderiam sequer comer na mesma mesa com o adepto da outra. E após a queda do Império Romano, para ser mais exato, na Baixa Idade Média, o livro traz que ali por volta de 1496, os soberanos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, os reis católicos, cuja unificação de seus reinados dera origem à Espanha, eles impuseram ao noivo da filha, o monarca português Dom Manuel I, a condição de fazer o mesmo que eles próprios haviam feito em 1492, expulsar de seus domínios todos os judeus ou convertê-los a qualquer custo à fé em Cristo. E assim foi exigido e assim se fez. Para estabelecer uma aliança estável com os vizinhos, Dom Manuel cedeu à imposição. Um mês depois do casamento com a infanta Isabel de Castela e Aragão, decretou-se em Portugal o desterro geral dos adeptos do judaísmo. Estes receberam o prazo de uns 10 meses para abandonar o reino e depois disso estariam sujeitos às punições que iriam do confisco de bens até mesmo a pena de morte. Só poderiam permanecer os que se convertessem à fé cristã por meio do sacramento do batismo. Além de detalhes das cerimônias públicas onde se liam as sentenças, o início do livro traz detalhes de como eram realizados os interrogatórios e torturas da Inquisição Católica ali em Portugal. E traz como pano de fundo a família de Gaspar Rodrigues. Então nós temos aqui no início do livro embates entre Inquisição e a família de Gaspar Rodrigues em 1595 mais ou menos, acusado ele de heresia e prática judaísmo. O autor ele traz detalhes ricos dos interrogatórios da família de Gaspar, traz aí uma série de conversas e o quão sofreu Gaspar Rodrigues com a Inquisição e com a suspeita. O fato é que ele acabou confessando após muitas torturas ser judeu e que acreditava na salvação de sua alma pela lei de Moisés e que estaria arrependido, então pediu clemência diante de tanta dor e sofrimento. Gaspar Rodrigues foi declarado herege e assim todos os seus bens materiais deveriam ser embargados e incorporados aos cofres do Santo Ofício. Isso era muito comum. Sobre a pena, como ele usou aí
do melhor conselho confessando suas culpas, pedindo perdão e misericórdia, como mostra de sinais de arrependimento, o tribunal, de acordo com o livro, poupou Gaspar da pena máxima, então ele não iria morrer na fogueira. Outros não tiveram tanta sorte assim, e o livro traz detalhes disso também. Gaspar Rodrigues retornou para casa, mas estava falido. Com problemas sérios de saúde depois de tanta tortura, e também a esposa estava cada vez mais insana, e devido ao confisco dos bens, o casal e os 3 filhos que eles tinham passaram a viver num estado de mais absoluta pobreza. Depois, o livro, no início, termina a história de Gaspar dizendo que a sua esposa foi adoecendo cada vez mais e que os registros ao certo do paradeiro de Gaspar se perdeu e talvez se ele desapareceu ou não. Isso eles trazem aqui em relação ao registro da Inquisição que ficava arquivado ali em Lisboa. Tipo, nunca mais se soube o que aconteceu com a esposa e os filhos. Mas já quanto ao Gaspar, alguns documentos que indicam que ele fugiu de Portugal e acabou se casando aí mais uma vez e teve uma outra família e não mais atendia pelo nome de Gaspar Rodrigues, então pelo nome hebraico de Joseph Ben Israel. Então, logo no início dos capítulos do livro surge a grande questão quanto ao paradeiro de Gaspar Rodrigues, até porque ele é o personagem que o autor, Lira Neto, escolhe no livro para contar a história do sofrimento das perseguições dos judeus na Península Ibérica. Então, o mistério acaba chegando ao fim quando o livro aponta alguns registros de alguns documentos públicos na cidade de Amsterdã, na Holanda, com o nome de Gaspar Rodrigues Nunes. E o livro destaca que a Holanda, aqui, nesse ponto, ela se demonstra como uma das mais avançadas da Europa em meio a um clima de tolerância religiosa. Amsterdã era um grande centro financeiro do continente europeu. A expansão marítima aí trouxe consigo ondas contínuas de imigração para a região da Holanda. E por um acordo assinado em 1579, nenhum indivíduo deveria ser molestado por motivo de crença. Essa circunstância atraiu para o lugar tanto refugiados protestantes da Europa Central, quanto membros da ativa comunidade ibérica de cristãos novos dedicado ao comércio marítimo transatlântico, que era ali familiarizada com as grandes rotas de navegação que traziam especiarias do Oriente e açúcar do Novo Mundo. A opulência econômica transformou a Holanda naquela que pode ser considerada, de acordo com o autor, a primeira economia moderna do mundo, com bancos de câmbio, bolsa de valores, organização fundamental a uma sociedade essencialmente urbana e econômica. E detalhe, com um grau de alfabetização mais elevado do continente e a maior média salarial paga a funcionários públicos e trabalhadores em geral. Havia naquela região ali, Amsterdã, na Holanda à época, 2 congregações na cidade à época. Uma chamava Beth Jacob, Casa de Jacó, e a outra era Neve Shalom, Morada da Paz. Ambos realizavam os rituais em privado, como determinavam as autoridades locais, e enfrentavam o mesmo desafio de submeter os respectivos fiéis às normas religiosas milenares do seu povo judeu. Gaspar juntou-se a Beth Jacob, a congregação pioneira ali que situava-se em frente à sua casa. O desafio maior das 2 congregações judaicas aqui em Amsterdã era de formar uma nova geração de judeus instruídos no rigor das leituras sagradas. O hebraico era uma língua litúrgica, o castelhano era considerado um idioma da instrução e da cultura entre os sefardistas de Amsterdã. E o português era reservado aos mercadores, e o linguajar das ruas do bairro judeu. Uma época, que deixa bem claro o livro aqui, onde o próprio neerlandês falado pelos naturais da Holanda ainda não se encontrava em fase de normatização. Entre esses jovens garotos estavam o filho de Gaspar, Manasseh Ben Israel. Nós vamos falar muito dele aqui. No instante que uma nova e ilustre geração começava a galgar os primeiros degraus na liderança intelectual e espiritual da colônia de origem portuguesa em Amsterdã, surgem na Holanda os desdobramentos da instabilidade política, e isso começa a produzir abalos diretos na vida da comunidade judaica da cidade. Neste meio tempo, conforme planejou o príncipe Maurício de Orange, a trégua com a Espanha foi quebrada e ao final de 12 anos de armistício, as 2 nações retomaram as agressões recíprocas
no início ali de 1621. Então nós temos de volta a guerra entre Holanda e Espanha. Os espanhóis ainda tentavam aí coibir o tráfico de navios mercantes holandeses nas rotas do Caribe, de onde provinha o sal, que era um artigo essencial para a conservação dos pescados, e do Brasil, principal colônia e centro colonial produtor de açúcar. Em resposta, os Estados Gerais, colegiados de representantes das 7 Províncias Unidas, ali na Holanda, autorizaram a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, empresa de navegação dedicada a apoderar-se aí pela força das armas do monopólio das redes comerciais coloniais para a América e para a África Ocidental. E em meio a todo esse caos político entre a Holanda e a Espanha, a família de Gaspar, e principalmente Menaz Ben Israel, filho de Gaspar, na época com 18 anos, eles começam a experimentar uma série de contratempos pessoais. Em abril de 1622, Menaz perdeu aí seu mentor, o rabino Isaac Uziel, fato que deixou vago o cargo do primeiro rabino na sinagoga que ele frequentava, que é a Neve Shalom, e a comunidade então decidiu elegê-lo para a função. Mas as coisas pioram, né? Aos 64 anos, o pai de Menaz, Gaspar Rodrigues, mal teve tempo de orgulhar-se de ver seu filho começar a redimir a história e a honra familiar. Com a saúde comprometida desde os tempos das masmorras na Inquisição, Gaspar morreu em outubro daquele mesmo ano ali de 1622. Em seguida, Menaz, com 19 anos, se casa com Raquel Abravanel, com 21 anos. Então, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na política e na vida pessoal. E em meio a isso tudo, o livro ele traz a atenção e conta com detalhes as etapas de preparação dos navios para longas viagens, desde o recrutamento até o que se levava de objetos nos navios. Ou seja, o livro ele também ajuda a contar a história da navegação europeia no século XVII. No embalo das histórias de navegações, o autor conta sobre o ano de 1623, onde em 3 portos distintos das Províncias Unidas, ou seja, a Holanda, 26 embarcações estavam de partida para uma guerra. As ordens eram para atacar a Baía de Todos os Santos, tomar a bala de canhão a cidade de São Salvador, então capital colonial do Brasil. Lembrando que o interesse era político, já que a Holanda estava em guerra com a Espanha e naquela época estava em vigor a União Ibérica. Mas também tem um interesse econômico, até porque a produção anual das plantações de cana-de-açúcar, de tabaco, de gengibre, cujos produtos ali possuíam alta cotação no mercado europeu, aliado à cobrança de impostos dos proprietários instalados em terras brasileiras, garantiria um fluxo permanente de uma receita forte à Companhia das Índias Ocidentais. Pelas estimativas expostas no plano, poderiam ser transportadas anualmente para as Províncias Unidas, ou seja, para a Holanda, cerca de 60 mil caixas de açúcar brasileiro, o que significava um lucro equivalente a 53 toneladas de ouro. Então é um interesse muito grande porque há uma vantagem caso consigam. Olha, pessoal, eu particularmente achei incrível como em um capítulo você está tendo aí conhecimentos dos fatos e eventos e logo, do nada, você começa a se aprofundar na história de um personagem específico. Então, você acaba aqui entrando na casa do personagem, conhece sua vida e depois volta para a história do evento ou fato em si. Eu amei essa característica do Lira Neto, do autor. Apesar da posição privilegiada e da momentânea superioridade numérica, os defensores ali da região da Bahia fugiram em debandada, né, deixando para trás um número incerto aí de mortos, abatidos a bala e golpes de espada. Do lado neerlandês, as baixas do ataque ali ao forte do mar foram mínimas. E na Espanha prevaleceu a ideia de que os grandes responsáveis pela queda de Salvador teriam sido os judeus. E enquanto isso, o livro ele traz a família de volta aqui, o Menaz Ben Israel e Raquel Abravanel, que começam a ter filhos, né, após 1 ano e meio de casamento. Com a família ampliada, era preciso então garantir algum dinheiro extra para cobrir as novas despesas da casa, até porque o salário de Menaz, como rabino da Neve Shalom, continuava insuficiente, era bem pouco para sustentar todo o lar. A maneira mais rápida e eficaz de ganhar bons milhares de florins
era cavar alguma posição nas grandes empresas de navegação e de corretagem, de preferência naquelas envolvidas com as triangulações açucareiras das rotas do Atlântico. Havia também outra possibilidade, ainda mais radical para os estrangeiros que queriam subir de vida, que era tentar a sorte do outro lado do oceano, especialmente depois das conhecidas as notícias da ocupação da Bahia. Isso também era uma outra alternativa. Mas Menas Ben Israel, a essa altura, não nutria planos de migrar para o Brasil, mas ele estava atento às notícias do Brasil que estavam chegando através de jornais ali. Mas o que Menas então decidiu com um plano de dinheiro extra? De acordo com um livro, ele foi para o ramo editorial. Sim, parece absurdo, mas sim. O autor ele destaca que, embora seja atribuído à Alemanha a invenção da imprensa, nenhuma outra nação europeia produzia e comercializava e lia tantas páginas impressas como a Holanda. As residências de advogados, médicos e pastores calvinistas costumavam contar aí com bibliotecas particulares, algumas com milhares de títulos. Portanto, não foi à toa que Menas Ben Israel, filho do Gaspar, em busca de uma atividade que lhe trouxesse melhores rendimentos, tenha passado a alimentar a ideia de montar a própria editora. Até porque havia uma lacuna no mercado de livros locais ali, que não existia, porque não existia em Amsterdã uma casa impressora voltada especificamente à comunidade judaica. E não existiam livros com a temática judaica escritos em português e em espanhol devido às proibições da Inquisição na Península Ibérica. Então, Menas Ben Israel tinha em vista oferecer uma literatura de iniciação aos sefardistas, ou seja, aos judeus de origem portuguesa e espanhol, que não dominavam, obviamente, o idioma sagrado, e ao mesmo tempo a ideia também era abastecer a comunidade de textos hebraicos de maior densidade, editados na própria Amsterdã. Daí, o livro ele faz transições entre desafios da iniciação de Menas Ben Israel no ramo editorial e ao mesmo tempo sobre os desafios em relação à tomada da Bahia pelos holandeses. Os holandeses, que pareciam em vantagem, acabam que sofrendo um contra-ataque. Apenas um ano depois de ter tomado a Bahia, a armada neerlandesa retornava para casa desfalcada e vencida. Quem diria? Os homens ali a bordo, derrotados pelos inimigos e lançados de volta ao mar sem armas ou sem dinheiro, com provisões insuficientes para 3 meses ali, 3 meses e meio, necessário para voltar ali para a Europa, eles haviam capitulado no dia 30 de abril de 1625. Perderam. Nas negociações de cessar-fogo, eles aceitaram todas as condições impostas pelos lusos espanhóis, que era, por exemplo, entregar o produto total das pilhagens, ali era ouro, prata, joias, mercadorias e quaisquer outros bens materiais que eles haviam tomado quando eles pegaram a Bahia. E também tinham que restituir prisioneiros sãos e salvos, retornar diretamente para as Províncias Unidas e também sem lançar âncora ou fazer porto nenhum ou parada em outro lugar do Brasil. E ainda inconformados com a derrota na Bahia, os acionistas da empresa, ou seja, da Companhia das Índias Ocidentais, eles continuavam apostando no açúcar mesmo assim, porque para eles o açúcar era uma fonte inesgotável de lucro. Mas eram necessários soldados e marinheiros a fim de compor uma armada ainda mais poderosa do que a anterior. E também soldados que falassem bom português, para que servisse de intérpretes para as negociações com os lusos brasileiros após um possível desembarque. Então, após 6 anos, após perder a Bahia, houve a reunião de 67 navios, transportando um total de 7.000 homens, que atacavam novamente o Nordeste brasileiro. O foco agora era o centro da produção açucareira, Pernambuco. E assim como ocorrera 6 anos antes na Bahia, a maior parte da população da cidade tratou de fugir para o interior. E desta vez sem contra-ataque. O livro traz detalhes também sobre essas dificuldades para tomar Pernambuco e as regiões vizinhas. E para consolidar a conquista, a Companhia das Índias Ocidentais passou a incentivar a migração para o Brasil. Famílias que quisessem se instalar nos trópicos seriam custeados as despesas para a travessia no Atlântico. Então, os residentes nos Países Baixos que se dispusessem a partir para Pernambuco recebiam uma passagem de graça. Era um benefício aí extensivo a cônjuges e aos dependentes.
a chance de recomeçar a vida pela segunda vez persuadiu muita gente. Numerosas famílias judaicas em Amsterdã, que haviam fugido de Portugal para escapar da Inquisição, inscreveram-se para obter esse benefício, em especial aquelas que não tinham conseguido aí uma ascensão social na Holanda. A perspectiva de participar de um novo mundo no coração da economia açucareira, de fato atraiu muito interesse, tá ok? E Menaz Ben Israel, filho de Gaspar, né, nesse momento, ele se tornará um dos autores mais lidos e um dos intelectuais mais respeitados de seu tempo, aqui na Holanda, né? Entretanto, Menaz ele cavara em Amsterdã um fosso de inimizades em torno de sua figura pública, e o livro traz um dos motivos do porquê, mas eu não vou ficar muito aqui, senão a resenha fica muito longa. Mas o fato é que ele começa a pensar em ir embora do bairro, da cidade, do país, e o livro traz que Menaz Ben Israel estava pensando em ir para o Brasil. Ele estava planejando dedicar-se aí ao comércio transatlântico de açúcar, relegando a vida intelectual a segundo plano. Até porque viver em Amsterdã estava ficando para ele e sua família cada vez mais difícil. Para ele e também para a família da sua esposa. O autor traz detalhes em várias páginas da administração do conde João Maurício de Nassau, que chegou ali em Recife em janeiro, comecinho do ano de 1637, mas também não vou me estender aqui, tá? O autor, Lira Neto, traz aqui que no Nordeste brasileiro os holandeses começaram a ter muito sucesso, principalmente na questão de venda de africanos para Pernambuco. Eles chegaram até a controlar 60% das vendas, e toda essa prosperidade tem um papel fundamental dos judeus. E isso começou a despertar uma irritação entre outros, principalmente os calvinistas. Os calvinistas eles reclamavam que toda a riqueza ali da região nordestina do Brasil circulava somente entre os judeus, né? Os novos que iam chegando e já iam se sendo empregados a judeus e seus outros comércios. Então, existe uma tensão religiosa, social, econômica no ar sobre a questão dos judeus. É importante destacar que, quando se tem o fim da Península Ibérica e a coroação de um novo rei em Portugal, surgem questões sobre a ocupação dos holandeses no Nordeste brasileiro. E o livro traz que isso afeta muito a economia do Brasil holandês. Como, por exemplo, as ações da Companhia das Índias Ocidentais despencam na Bolsa de Valores de Amsterdã, e uma série de efeitos em cadeia puxou para baixo o preço do açúcar nos mercados internacionais, dando origem a dívidas por toda parte no Brasil holandês. O dinheiro sumiu e os juros explodiram. E os acionistas da Companhia das Índias Ocidentais estavam bem descontentes com os rumos da administração do Maurício de Nassau. Eles consideravam que Nassau ele desperdiçava muito dinheiro em obras grandiosas desnecessárias. E com a situação financeira muito ruim na região nordestina, os judeus, que estavam já trazendo aí uma irritação de vida com seus comércios, acabam que atraindo contra si mais ainda a antipatia generalizada dos proprietários, que agora estavam endividados com a Companhia das Índias Ocidentais. Diante disso, Maurício de Nassau deixa o cargo e após a sua partida ocorre a redução significativa do contingente militar na região. Dessa forma, pessoal, cresceram aí o receio de que uma reviravolta armada pudesse ocorrer, né? Era cada vez mais recorrente os boatos sobre planejamentos em curso de uma grande insurreição tramada pelos proprietários de terra ali e das regiões vizinhas do Nordeste brasileiro. Os endividados, que não eram poucos, começaram a articular aí uma insurreição, coletando armas em casas, enfim. O livro também traz detalhes sobre este Brasil holandês sendo tomado região por região, ou seja, os holandeses perdendo as terras do Nordeste. Não vou ficar muito em cima também, senão fica longa a resenha. Os judeus percebem então que Pernambuco deixara de ser aquela terra prometida, e diante do quadro muitos decidem partir. Com Recife sitiado, sobreveio a escassez de alimentos e de água potável na cidade, então a situação ficou cada vez mais difícil.
A comunidade judaica portuguesa ficou entre indignada e perdida, porque além de todas as outras dificuldades, voltava a questão da Inquisição. Por quê? Porque Dom João IV, o novo rei de Portugal, mostrava-se impotente para conter as retaliações dos inquisidores, o que eliminava as chances de os judeus serem readmitidos em Portugal. E após as guerras entre os holandeses e os que queriam retomar o Nordeste do Brasil, tanto Portugal quanto os que viviam aqui no Brasil, os rebeldes vitoriosos assumem o governo de Pernambuco em 1654 e exigem das autoridades neerlandesas a lista de todos os judeus do Recife. De posse dos nomes, concedeu-lhes o prazo de 3 meses, contando a partir da data da capitulação, para que esses judeus liquidassem seus negócios no Brasil e partissem do país para sempre. Terminando este prazo, os que permanecessem em terras brasileiras ficariam submetidos à autoridade da Inquisição. Então, a Holanda perde o Nordeste. Mas, detalhe, o livro traz aqui, é interessante, não havia navios suficientes para levar todos os judeus embora de uma única vez. Estima-se que era em torno de 150 famílias, ou cerca de 600 indivíduos, entre homens, mulheres e crianças. Então, durante os 3 meses concedidos para a permanência no Brasil, foi intenso o movimento no porto do Recife, à espera de embarcações disponíveis. Ao final, pessoal, traduzindo, terminando aqui, boa parte seguiu com destino à Holanda, onde os judeus do Recife foram acolhidos pela comunidade judaica de Amsterdã. Outros preferiam partir rumo às possessões neerlandesas nas Antilhas, para continuar investindo no comércio colonial de escravos e de açúcar. Mas em um outro caso havia uma exceção. Um dos navios, o Valk, que deixou o Brasil a tempo da capitulação, desapareceu em algum ponto indefinido, pouco após a partida de Pernambuco. Por motivos involuntários, seus passageiros acabariam por tomar um rumo diferente de todos os demais. É o ponto forte do final do livro. O navio Valk, que desapareceu misteriosamente após deixar o Recife no final de fevereiro de 1654, com destino a Amsterdã, segundo consta, uma violenta tempestade o desviou de seu trajeto e o arrastou rumo ao oeste. Depois de escapar da tempestade e da deriva e do naufrágio, o Valk, esse navio, ele foi assaltado por piratas espanhóis que se apoderaram dos pertences de todos os viajantes ali. Resgatados por um capitão de uma fragata que navegava sob a bandeira da França, esses passageiros teriam sido levados inicialmente até a Jamaica, para uma parada, para uma escala de abastecimento de comida, água e munição. E como o território jamaicano então era colônia espanhola, os fiscais da Inquisição procederam a habitual vistoria em busca de livros considerados perigosos, cartas comprometedoras, hereges e foragidos do Tribunal da Fé. Traduzindo dos interrogatórios, sobraram aí 23 judeus entre homens, mulheres e crianças que seguiram viagem. Os relatos apontam que, em vez de retomarem trajetória original para a Holanda, eles terminaram por mudar de planos. Contrataram um serviço de um capitão de um navio francês para os levar a um pequeno entreposto comercial neerlandês situado mais ao norte do continente americano, numa ilha chamada de Nova Amsterdã pelos colonos e de Mairata pelos nativos, e daí o nome de hoje, Manhattan, na adaptação adotada logo em seguida pelos neerlandeses. Sim, estamos falando de Nova York. Aí na parte final do livro vai trazendo detalhes de como que é essa Nova York da época, essa Nova Amsterdã, essa região aí de hoje, que hoje é Manhattan, Que na verdade essa Nova Amsterdã era uma sede ativa de uma das colônias mantidas pela Companhia das Índias Ocidentais. Em setembro de 1654, cerca de 8 meses após terem saído do Recife e ao fim de tantos incidentes e emergências, aqueles 23 judeus desembarcam na ilha de Nova Amsterdã para tentar reconstruir a sua vida. O interessante que o livro traz aqui é que os problemas que os judeus portugueses sofreram em Pernambuco também ocorrem na chegada da Nova Amsterdã, hoje Nova York. Aí o livro ele traz que os desafios como, por exemplo, construir uma sinagoga, ter um cemitério judeu, ser reconhecido e aceito pela comunidade da região, isso tudo ocorreu. Mas, apesar disso, eles ajudaram a fundar a Bolsa de Valores de Nova York.
E ao final do século XVIII, início do século XIX, aumentou as migrações de judeus, alemães, poloneses, russos para Nova York. O livro encerra trazendo que esse desembarque dos 23 judeus provenientes do Recife na ilha de Manhattan, em setembro de 1654, é motivo de muito debate e discussão entre historiadores ainda hoje sobre a questão da contribuição destes 23 para fundar a cidade de Nova York. E eu encerro aqui, assim como o autor também encerra o livro, com uma declaração do então presidente dos Estados Unidos em 2012, Barack Obama, sobre esses 23 refugiados judeus que fugiram do Recife e acabaram chegando a Nova York. Vamos lá. Há 358 anos, um grupo de 23 refugiados judeus fugiu do Recife, Brasil, acossado pela intolerância e opressão. Para eles, a fuga marcou o fim de mais um capítulo de perseguição para um povo que vem sendo posto à prova desde o momento em que passou a professar sua fé. Quando esses homens, mulheres e crianças desembarcaram em Nova Amsterdã, hoje a cidade de Nova York, encontraram não apenas um porto seguro, mas as sementes de uma tradição de liberdade e oportunidade que uniria para sempre suas histórias à história americana. Até nossa próxima resenha, pessoal.